RF com você ao vivo, agora 11 horas e 12 minutos. E como a gente conversou anteriormente, a gente vai falar hoje sobre a saúde dos olhos. E para isso eu trouxe uma fera no assunto aqui, que é a Joyce Dalfré. Muito obrigado, é um prazer te receber aqui. Prazer é todo meu, Gustavo. Muito Obrigada bem. a você. Eu já vou resolver esse problema já, porque depois a gente vai falar isso durante a entrevista ou alguém vai mandar. Ela é a cover da Miley Cyrus, ok? Ela é igualzinha a Miley Cyrus. Mas tudo bem, ela não veio aqui para falar sobre essa carreira paralela. Você tá hoje. querendo me deixar à vontade, É né? Isso, mas é igual, já te falaram isso 1 milhão de vezes. Já falaram, Miley Cyrus, Xuxa. Acontece. Já falaram de... É só gente legal, então tá bom, né? Verdade, Muito isso que bem. importa. Pra gente entrar no nosso assunto, e esse é um assunto que muita gente acaba ignorando, né, Joyce? Isso. Que é justamente a saúde dos olhos, principalmente no universo feminino, né? Isso. Todos os dias as mulheres estão lá se maquiando e tal. Causa muito problema mesmo? Tem a ver com o produto que é usado ou é o jeito de passar? Então, Gustavo, é mais o jeito. Porque os produtos, se eles forem bem usados, assim, bem aproveitados, não vão dar problema. Sim. E é por isso que a maioria das vezes as mulheres compram e não tem problemas. Sim. Então, eu acho que é muito importante a mulher saber a maneira correta, porque ela pode aproveitar melhor o uso da maquiagem. Ela pode usar diariamente, o tempo que ela quiser, mas com a segurança para ela poder aproveitar melhor. Se ela não faz isso, doutora, pode acontecer, inclusive, uma doença grave nos olhos? Pode, é muito sério, pode ter inflamações, machucados da córnea, da conjuntiva, da pálpebra. Sim. E assim, o que é mais comum a gente observar são as alergias, né, que provocam aquele edema palpebral, vermelhidão da conjuntiva. Sim. E nos casos mais graves, ferimento da córnea, que é a parte anterior do olho, na frente do coloridinho do olho. Isso com um produto, por exemplo, ou a aplicação é rara? Está colocando lá um lápis, alguma coisa e acaba tendo uma questão física mesmo? Então, das duas maneiras. Às vezes, só de ter o produto, se não fizer a higienização, pode provocar uma úlcera de córnea. Poxa vida. E essa úlcera pode até provocar perfuração. Então é muito perigoso, tem que ter toda a cautela possível. A gente tem uma reportagem sobre esse assunto para mostrar para você. Enquanto isso, se você tiver alguma dúvida desse departamento, mande para a gente, tá? A Joyce Dalfré está aqui com essa missão hoje de responder as nossas dúvidas e ela vai fazer o melhor para atender todo mundo, ok? Vamos ver a reportagem, a gente volta já. Jaqueline toma cuidado na hora de passar o lápis nessa parte que quase encosta dentro dos olhos. É que há alguns meses ela teve blefarite, uma inflamação causada pelo entupimento das glândulas que ficam nas pálpebras. Primeiro começou a coçar muito. Coçar, meus olhos começaram a ficar vermelhos e foram os dois. Não foi só em um não, foi nos dois que eu tive. Só que o terçol deu só no olho direito. O levantamento feito por um Instituto de Cuidados com os Olhos de Campinas, no interior de São Paulo, aponta que as doenças oculares são até 50% mais frequentes na população feminina. A blefarite, por exemplo, que é a inflamação das pálpebras, atinge 3 mulheres a cada 1 homem. A maquiagem e a oscilação hormonal que desregula a oleosidade da pele são os principais motivos das mulheres sofrerem mais com esse tipo de irritação. Nós podemos ter uma disfunção na produção da oleosidade causada por essas glândulas pela função hormonal e também temos o aspecto mecânico que muitas vezes o cosmético acaba inflamando a pálpebra, ela pode apresentar um quadro alérgico, uma inflamação que leva a esse distúrbio dessas glândulas. Olhos secos, coceira, vermelhidão e inchaço nas pálpebras podem ser sintomas da blefarite. O tratamento vai de lavagem dos olhos com shampoo neutro até o uso de antibióticos. Se não for tratada, a doença pode se agravar. Nós temos também queda dos cílios, uma inflamação, uma maior vascularização já da rima palpebral. São casos que às vezes tem um tratamento mais difícil. E para evitar a inflamação, é importante retirar totalmente a maquiagem na hora de dormir. Os pincéis, que também podem transmitir bactérias, devem ser lavados. Lavo bem com sabonete, antibactericida, tonifico os pincéis e logo em seguida eu borrifo com álcool 70 e deixo secar naturalmente.
Jaqueline aprendeu a lição e continua vaidosa. Passo um lápis, dou uma esfumada, um batonzinho, mas uma coisa mais leve. Mas não abro mão. Nós vamos já para o quadro Você na Telinha, porque nós temos dúvidas dos nossos telespectadores. Então vamos ver quem mandou mensagem, a Janete. Ela é da cidade de Campinas. Bom dia, fiz uma cirurgia há 4 anos atrás e tive uma crise de pressão alta e a partir daí nunca mais melhorei. Ela teve retinopatia hipertensiva e ela está perdendo a visão. E ela quer saber o que ela deve fazer, doutora, porque ela mandou pra gente que ela tenta consulta pelo SUS já há 2 anos e ela não consegue e ela está com medo, então, de perder totalmente a visão. Como que a gente pode fazer para ajudá-la? Tudo bem. Então, olha, é muito importante, em primeiro lugar, o controle da hipertensão arterial dela, que é a base de tudo. Sim. Então, ela precisa acompanhar com um cardiologista e um oftalmologista de confiança para poder fazer o tratamento da retinopatia hipertensiva. Ô Joyce, eu já ouvi falar sobre hipertensão nos olhos. Ela está ligada à hipertensão de maneira mais geral, à doença hipertensão mesmo, ou existe hipertensão só nos olhos? Então, Gustavo, é diferente. A hipertensão arterial sistêmica, ela é um tipo de patologia. A hipertensão ocular é outra. Sim. As pessoas às vezes confundem muito isso, acham que eu sou hipertenso, eu vou ter pressão alta no olho. Sim. Né? E não vice-versa. necessariamente. E não necessariamente. Às vezes é uma coincidência. Mas a hipertensão, digamos assim, no corpo todo, ela Isso. prejudica a hipertensão ocular ou não tem nada a ver? Prejudica não a pressão ocular, mas a retina, porque ela promove uma inflamação dos vasos da retina a longo prazo, que vai trazendo sequelas para o fundo do olho, né? Que as pessoas conhecem. E isso pode levar à cegueira. Sim. Então, é muito importante o controle, da mesma maneira que funciona o diabetes. Sim. A pessoa tem que tratar a doença de base para ela não ter o problema no olho. Você comentou e orientou a nossa telespectadora a regular essa pressão. De que forma isso é feito? Com medicamento? De que forma? Então, ela pode fazer o controle da pressão arterial diário, vendo sempre a medida no mesmo horário, com um aparelho de confiança. Sim. E assim, ter um profissional acompanhando, um cardiologista de preferência. Sim, muito bem. Porque daí ela vai conseguir fazer o controle seguro e o acompanhamento do oftalmologista, porque ela também precisa verificar o fundo do olho. Muito bem. Doutora, para a gente voltar ao nosso tema, a gente viu a reportagem lá sobre os riscos, né, que a maquiagem pode trazer, e uma da orientação que foi dada ali na matéria é em relação ao cuidado na hora de retirar, né, todos esses produtos do rosto para na hora de dormir. Isso. Se fica um pouco, isso pode trazer um problema. É muito perigoso, porque, como o colega oftalmologista comentou, fecha o poro desses cílios que nós temos. Então, isso promove uma inflamação ou até uma infecção, que é quando dá bactéria. Sim. Então, a pessoa tem que remover profundamente. E todos encontram em farmácias esses produtos demaquilantes, assim, específicos para as áreas dos olhos. Existem lenços, gel, o próprio shampoo neutro, que é um dos mais prescritos pelos oftalmologistas, um amarelinho que é bem conhecido, neutro. Para criança? Para criança, porque é menos agressivo para o olho. Muito bem. Agora, a pessoa fala assim, não, mas eu me maquiei porque eu precisei, não sou muito disso, não tenho dinheiro para comprar esses produtos, eu acho eles muito caros, eu consigo remover com água, com sabão em casa, o que eu faço? Então, o ideal são os produtos específicos, sim, mas quando a pessoa não tem a condição, o shampoo neutro para criança é excelente. Sim. Ela dilui esse shampoo e faz uma limpeza com paciência e profunda da raiz palpebral e ela vai conseguir o mesmo efeito. E vamos lá, a gente está falando também com uma população de jovens que vai lá, se pinta inteira, vai para a balada, daí volta da balada, completamente preguiçosa, quer cair na cama e dormir. Eu acho que isso que a maior parte das pessoas acaba fazendo. Por que você diria que é importante gastar ali seus minutos fazendo essa higienização? Então, porque, nossa, ele pode escapar de um pesadelo. Por exemplo, se provocar uma ferida na córnea, uma úlcera,
Isso pode provocar depois um acompanhamento médico, pode necessitar, nos casos mais graves, até de um transplante de córnea. Então é muito importante esse tempinho à noite antes de deitar, porque depois evita qualquer dor de cabeça. Um outro ponto, por exemplo, a menina vai fazer a maquiagem numa maquiadora profissional. Isso. Só que ela não conhece, enfim. Tem também alguma relação dos produtos que são usados? Por exemplo, essa maquiadora, se ela é uma boa profissional, ela vai higienizar os equipamentos, ela vai usar bons produtos. Se ela não é, ela vai começar a maquiar todo mundo com aqueles produtos, não higieniza, vai passando de olho em olho. Isso pode também ser um risco. É um risco muito grande. Eu acho que é importante toda pessoa que vai num local, numa profissional maquiar, ter o seu material para levar, assim, os seus pincéis, porque é um material próprio, é muito mais seguro. Por mais que a profissional seja respeitada, de confiança, eu acho que isso é uma dica importante. Levar o próprio material, pincel, até maquiagem, se possível, para profissional fazer. Nesse caso, Joyce, quais são as doenças que essa menina ou essa mulher está correndo risco de pegar? O que pode ser transmitido, por exemplo, pelo olho? Então, quando você diz no caso dela usar o produto pincéis, em várias pessoas. Isso, então, aqueles pincéis podem conter micro-organismos, provocar conjuntivite, uma blefarite, que é a inflamação da raiz ciliar. E tem casos até que a pessoa tem herpes ocular. Olha só. Então, se a pessoa, por acaso, naquele momento estava com herpes e teve o contato com o pincel, ela pode facilitar uma transmissão. Apesar de ser uma doença relacionada com imunidade, tem outros fatores, mas você está pondo em risco também a transmissão. Você pode evitar tudo isso tomando esse cuidado. Exatamente. Eu acho que os mais importantes são essas doenças contagiosas que a gente até tem receio mesmo, né? Não tive esse cuidado, acabei passando por isso e adquirindo ou contraindo uma dessas doenças, né? Tudo é tratável ou existe algum tipo de doença no olho, por exemplo, relacionado a esse assunto que a pessoa não vai conseguir nem tratar? Não, olha, graças a Deus, elas são tratáveis. E até para tranquilizar as pessoas, que eu comentei do herpes, a maioria da população já tem ela latente no organismo, mas daí vai desenvolver quando está com a sensibilidade. Isso, a imunidade mais baixa. Mas, no geral, tudo é tratável, Gustavo. A blefarite tem tratamento, as alergias, as infecções, as conjuntivites, então tudo tem como a gente tratar. Mas é bom evitar, né? Fugir da dor de cabeça. Joyce, eu tenho a sensação que, assim como tudo na nossa vida, a gente dá muito mais valor quando a gente tem algum problema, quando a gente perde, não sei o quê. Com a visão, né? A gente usa tanto a visão, mas não é um órgão que a gente vê a todo momento, assim, não vê de fora, isso que eu quero dizer, né? As pessoas são negligentes com os olhos, você diria, porque é um órgão que está ali e você não, né? Enquanto está enxergando tudo bem, ótimo, vida que segue, mas a pessoa só presta atenção nos cuidados, por exemplo, na hora que tem algum problema. Exatamente, Gustavo. Infelizmente, as pessoas, principalmente os jovens, não esquecem da importância da visão e dos riscos que a gente corre todos os dias, né? Claro. E você já se imaginou sem ela, né? A gente sem a visão, praticamente tudo que a gente faz depende da visão. Então é muito importante, as pessoas têm que ter essa consciência. Por mais que elas falem, puxa, não sinto nada no olho, é muito importante cuidar, né? Eu fiz parte de uma geração que cresceu ouvindo assim, hoje todo mundo tem problema nos olhos, todo mundo vai acabar usando óculos, miopia, ou isso, aquilo. Eu tenho astigmatismo e hipermetropia, grave. E fui negligente por muito tempo de não usar óculos, eu usei na infância, na adolescência eu deixei pra lá. Hoje eu tenho 7 graus desses problemas. Daí você começa, meu Deus, né? Por que eu não prestei atenção nisso antes? E agora, o que eu estou vivendo essa situação não estabiliza, vai piorando. E a idade, minha filha, olha, ela vai chegando, você daí vai descobrindo que as coisas não voltam mais. Mas tudo bem.
O que eu quero dizer com isso é o seguinte, se você começa o cuidado desde muito cedo, desde muito antes, também favorece, né, a pessoa não agravar uma doença nos olhos ou não? Dá para corrigir depois? Não, ó, com certeza é importante desde novo cuidar. Eu acho que, por exemplo, tem coisas que são inevitáveis. Por exemplo, tem a genética. Então, se você tem casos na família de alta miopia, Sim. algumas doenças oftalmológicas, é difícil você fugir. Mas você começando cedo os cuidados, você vai estar prevenindo, você vai estar mais informada sobre o assunto. Então, faz toda a diferença quando você chega na vida adulta. Você já fica mais preparado para qualquer coisa. Preste atenção, hein? Isso é muito importante. Larissa? Nós temos 3 participações. Gustavo, então Tô só um ainda, por enquanto é só um, tá? Mas pode ser que pareça 2 depois. Pode ser que pareça 2, né? Mas é um só. Se um já dá trabalho, imagina 2. Já Vamos ficar com um. Ó, Jusilene, de Sumaré. Já tive úlcera de córnea por mau uso da lente de contato. É perigoso voltar, doutora? Então, se ela tiver os cuidados, não. Essa úlcera que ela já teve no passado, ela não, já está tratada, né? Não vai voltar. Mas ela corre o risco de ter uma nova úlcera. Sim. Então, ela tem que ter os cuidados para evitar uma nova O que, por ferida. exemplo? Por exemplo, ó, na questão da maquiagem, é importante a mulher, primeiro, às vezes elas falam, doutora, mas eu não consigo enxergar a minha maquiagem para fazer. Você põe o óculos, faz a maquiagem e depois já no final você põe a lente de contato. E sempre que você tira a lente de contato, depois você fazer a higienização adequada e a remoção da maquiagem Quero que você adequadamente. esclareça o que todo mundo pensa, mas como é que é? Puxa o óculos na frente aqui assim e vai tentando por baixo? Como é que faz isso? Então, é que existem outros recursos também. Por exemplo, tem espelhos de aumento que a pessoa consegue aproximar sim. com iluminação. Então, vai depender também do quanto a pessoa precisa do óculos. Sim. Então, às vezes, ela não tem necessidade de colocar. Quando é um grau mais alto, que ela já tem dificuldade para perto, ela abaixa um pouco mais e faz a maquiagem num espelho como esse, por exemplo. Facilita muito. Muito bem. Temos mais uma dúvida. Vamos então para o quadro Você na Telinha. A Cássia, de Santa Maria da Vitória, lá na Bahia. Minha dúvida, tenho muita coceira nos olhos. É alguma irritação ou alergia? O que devo fazer? Então, a coceira é um sintoma muito ligado com a alergia e a irritação do dia a dia. Então, por exemplo, é importante a pessoa conhecer o seu histórico. Geralmente, pessoas que têm bronquite, asma, são alérgicas, elas têm uma tendência maior a ter alergia nos olhos. E daí, exatamente, está muito ligado. Rinite alérgica, por exemplo, que é muito comum, daí ela pode desenvolver alergia no olho. Então, ela tem que tratar essas doenças de base para controlar e evitar o problema nos olhos. Mas os olhos também têm tratamento específico para alergia. Tem colírios, medicamentos. Então, ela tem que conhecer o problema dela com o especialista e fazer um tratamento de controle. Muito bem. Nós temos mais uma dúvida e essa agora é a da Adriana. Vem lá de Laranjal Paulista. Bom dia, usar rímel todos os dias prejudica os cílios? Essa eu quero saber, doutora, também, porque eu uso rímel todo dia. Então, ó, como eu estava comentando com o Gustavo, desde que bem usado, não prejudica de forma nenhuma. Nem uso diário, nada disso. E isso, a maquiagem tem que estar dentro do prazo de validade. Não, assim, ter cuidado com o pincel, de tempos em tempos a pessoa pode até lavar o pincel de uso próprio, para não acumular muito resíduo. E fazer, como a gente comentou, a remoção, a limpeza. Se todos os dias a pessoa fizer a remoção corretamente, ela não vai ter problema. Tudo bem. E muita gente tem dúvida, doutora, às vezes os cílios acabam caindo quando a gente usa muito rímel ou quando vai esfregar de uma forma errada, nasce de novo? Todo mundo me pergunta isso porque eu uso muito cílios postiços, aí as pessoas falam, cai os cílios quando você tira, não cai, aí nasce de novo, não nasce, como que funciona isso? Então, pode haver queda, sim, dos cílios.
Porque, como acontece com o couro cabeludo, às vezes a pessoa tem caspa, problemas no couro cabeludo, ela vai ter a queda. E os cílios também podem acontecer a queda. Então, seguindo os devidos cuidados, vai evitar a higienização com shampoo neutro, a remoção noturna, respeitar o prazo de validade da maquiagem. Não compartilhar maquiagem é importante, eu acho que a gente ainda não comentou. Sim. Às vezes pega da amiga. Sempre pega da amiga, né? Às vezes as meninas se reúnem na casa de uma delas, né, para fazer o uso da maquiagem, e daí é um festival, pega uma da outra. Ah, porque eu tenho essa e aquela tem outra e acaba compartilhando, isso não é legal. Sim. E os cílios, quando eles têm a queda, eles crescem, mas o problema é que demora. Né? Ele tem um período, alguns meses de crescimento para ele se fortalecer, só que até isso acontecer... não vai ter paciência, ela vai implantar lá um cílio. Isso. Aliás, por falar nisso, no bloco seguinte a gente fala também sobre esse implante de cílios. Muitas meninas fazem, né? Sim, se isso é seguro, se não é seguro, você vai saber disso logo mais, tá? O RF com você volta já. Aproveite esse tempo para mandar a sua dúvida aí nas redes sociais, isso é importante, tá? Só entrar aí no nosso WhatsApp, o número aparece aí na sua tela, 19 99731 8135. E na volta, a gente continua respondendo essas perguntas e fala sobre outros assuntos também. Não saia daí, o RF com você volta já.